Estamos aqui com o candidato Paulo Vieira, da Iniciativa Liberal, à Junta de Freguesia de Argoncilho. Exatamente. E vamos ter aqui um diálogo aberto e vamos ter aqui umas questões que eu te quero lhe apresentar. Sim, claro que sim. Portanto, gostaria que começasse por apresentar 2 ou 3 linhas que considera essenciais no seu programa eleitoral. Sim, fundamentalmente da parte da Iniciativa Liberal nós desenhamos um programa há 10 anos, portanto fomos o primeiro partido já a fazê-lo há 4 anos atrás e voltamos a fazer porque para nós é essencial projetar a freguesia a curto, médio e longo prazo e no mandato não é suficiente o fazer, existem uma série de situações que é necessário começar e precisamos de algum tempo para o fazer. Argoncilho, existem vários pontos que para nós são essenciais e evidentemente que para eles é que é extremamente importante o apoio da Câmara Municipal e também a sua interferência em termos de candidaturas, mesmo a nível de apoios a nível europeu, uma vez que estamos em déficit em várias situações. Nomeadamente, Argoncilho precisa urgentemente de uma entrada digna para a freguesia, isso acho que é um dos pontos que para nós é essencial e foi uma falha ao longo destes mandatos, foi promessa inclusivamente de PS e PSD nos seus programas eleitorais, entretanto, abandonado e fui questionando também nas várias assembleias de freguesia e pronto, colocou sempre a questão do investimento e para nós somos considerados uma freguesia esquecida aqui a norte do concelho, em que a Câmara Municipal vai se lembrando de nós de 4 em 4 anos para fazer alguns investimentos pontuais, nomeadamente em termos rodoviários. Por outro lado, também é extremamente importante aqui fazer um grande plano e aqui que nós fomos perdendo com o nível de apoios do PRR em termos de habitação. Sabemos que houve tentativas de negociar alguns terrenos, é algo sempre difícil, mas uma coisa que ainda há 4 anos e voltamos a insistir é programas essenciais em termos de habitação. E aqui com parcerias, quer com a Câmara Municipal, quer também com privados. É importante aqui da parte de uma junta de freguesia identificar situações, por exemplo, que teremos de habitações que estão degradadas, falar com os proprietários, verem que potencialidade é que podemos ajudar a convencer também a colocar esses imóveis no mercado, desenhar um programa de habitação relativamente a isso, reunir também com promotores dentro da área o que é que poderemos trabalhar com privados, Câmara Municipal na habitação, quer para jovens, quer para a habitação a custos controlados, quer em termos também de mercado de arrendamento, ajudar a potenciar. Nós temos uma localização extremamente ótima em termos de concelho do país, estamos relativamente perto, quer do Porto, quer do Concelho da Feira, quer mesmo de Espinho, e essa potencialidade fomos perdendo durante décadas, basicamente a alternância que fomos tendo entre PS e PSD levou-nos a essa paragem, portanto tem um foco também muito grande em termos de habitação. A parte do ambiente e da limpeza da freguesia também é um ponto-chave que para nós tem sido colocado um pouco de parte. Nós já desde março passado, depois da apresentação da candidatura, fomos percorrendo os vários lugares da freguesia, aquilo que denominamos as caminhadas liberais, no sentido de visualizar quais são os déficits, o que é necessário fazer. Uma das coisas que efetivamente as pessoas reclamam imenso é a falta de limpeza. Por outro lado, também aqui quando falamos de limpeza também é importante, isto também já foi referido por outros partidos políticos e para nós comungamos também dessa preocupação, é ter aquilo que são os chamados monstros e ter uma maior periodicidade na recolha dos mesmos, que é um serviço ótimo, mas aí também falta um pouco de educação da própria sociedade, mas também uma comunhão que é extremamente importante com as próprias escolas, ou seja, existirem mais aqui ligação entre o meio escolar e a própria autarquia, e reeducar e também levar que as crianças em casa e com as famílias também o ajudam. Uma das coisas que é positivas e sabemos reconhecer foi precisamente a recolha seletiva de resíduos que levou muitas das pessoas também a separar o lixo, isso é para nós um ponto-chave. Ok. Portanto, você já falou um bocadinho sobre as limpezas, sobre a manutenção.
vamos falar um bocadinho agora de saúde e educação. Certo. Portanto, em relação à saúde, o que é que você acha que pode melhorar aqui na Hergonçilho? Uma das coisas que é a nossa ideia em termos de potenciar é conseguir, em diálogo com a Câmara Municipal, e que estes façam força junto do Ministério da Educação, no sentido de termos um SASU a funcionar nas instalações do nosso centro de saúde. É extremamente importante, principalmente aqui a norte do concelho, termos uma estrutura em termos de apoios primários que funcione, como temos aqui em freguesias próximas de Vila Nova de Gaia, funciona até um horário mais alargado e filtrando e ajudando a não entupir as urgências, e também ao mesmo tempo, principalmente a população mais sénior, com mais dificuldades, ter esse primeiro filtro e dar um apoio aqui em termos de urgência, ou seja, ajuda a apoiar a população em termos de saúde e paralelamente também desonera e não asfixia tanto a parte a nível de urgências, ou seja, a filtrar uma série de situações e termos aqui um apoio mais alargado. Portanto, aqui em termos de ter uma SASU em Hergonçilho, para nós é fundamental negociar e fazer pressão com a Câmara Municipal para que esta, junto do Ministério da Educação, potencie isto e dar um apoio também, devido às instalações boas que temos em termos do nosso centro de saúde, também dar um apoio aqui às freguesias mais a norte do concelho, que para nós é um déficit que existe e que queremos trabalhar nesse sentido, isto em termos de saúde, e também vermos até que ponto é que também poderemos aqui ajudar em termos de transporte, o que é que poderá ser das pessoas de mais idade, e aí acho que deve ser um diálogo aberto no início do mandato entre as várias forças partidárias, porque para nós é extremamente importante o diálogo entre todas as forças partidárias, independentemente de quem ganhe. Se for a Iniciativa Liberal a força vencedora, nós potenciaremos sempre um diálogo, e indo ao encontro daquilo que foi o nosso debate durante as várias assembleias de freguesia, sempre num diálogo de elevação com todas as forças partidárias, que é importante. Em termos de saúde, em termos de educação. Agora, educação. Em termos de educação, uma das coisas que será extremamente importante é fazer uma ponte entre a parte de educação e a própria população numa série de áreas, ou seja, a própria autarquia ir ao encontro da escola e da sociedade. Por um lado, os jovens são o futuro da nossa sociedade, e nesse aspecto deve ser importante fazer essa ponte. Já há algumas coisas que vão sendo feitas em termos de apoio escolar no início do ano letivo. No primeiro ciclo já se vai dando esse apoio, o que é sempre importante, mas é preciso mais. Do nosso ponto de vista, nós somos uma freguesia muito rica em termos associativos e também temos algum património cultural da freguesia. Nós conseguirmos fazer uma ligação do meio escolar com as associações, nomeadamente em termos de tradições, quer em termos de teatro, ou seja, temos associações ligadas ao teatro, em termos de folclore também, ou seja, aquelas pequenas tradições que eram antigas, recuperar e levar os mais novos a aprender é extremamente importante, fazer uma vivência em comunidade e também, porque não, também fazer aqui uma ponte também com a terceira idade, levar a escola com a terceira idade e fazer aqui convívios sénior, crianças com alguns fóruns de dedicação e de falar entre eles, e é sempre importante para os mais novos que querem aprender como é que se faziam as coisas antigamente, ou seja, aqui uma ponte sempre entre a associação. E depois falamos aquilo que são programas, por exemplo, no meio escolar, de ensino relativamente ao ambiente que eu falava há pouco, envolver aqui o meio escolar. E uma das coisas que também chegamos, e está no nosso programa eleitoral, e o próprio PSD, num debate relativamente recente na Rádio defendeu, e acolhemos isso como uma boa opção em termos de crescimento, que é recuperar aquilo que era o desfile de Carnaval, que a Casa da Gaia durante vários anos foi fazendo e se foi perdendo, e envolver a escola e a comunidade e as associações nisso para nós é extremamente importante. Ou seja, aqui um meio de comunhão entre o meio escolar, o meio associativo e o nosso património. A nível da ação social, de que forma poderão ajudar a população mais vulnerável? Aqui é um papel extremamente importante que a freguesia tem. Nós já temos, em termos de Hergonçilho, felizmente,
associações que já trabalham com a autarquia atualmente no Natal, principalmente, e na própria Páscoa, em termos de recolha de cabazes, e isso é de louvar já esse aspecto positivo que a autarquia já o faz nesse momento, e para nós é importante continuar com esse apoio, reforçando no sentido de tentarmos, e aqui envolver também a parte social, temos aqui o Centro Social de Argoncilho, temos também comunidades em nível paroquial, que são as conferências vicentinas, e trabalhar em conjunto e em comunidade identificar casos, e nada melhor como as pessoas que vivem em determinado lugar, porque existe, nós sabemos, a pobreza escondida, que às vezes as pessoas vivem de algumas dificuldades e nós não o sabemos, só os casos que a Segurança Social vai identificando, mas é importante aqui a própria comunidade identificar em determinados lugares da freguesia pessoas que nos possam fazer chegar essa informação, e até de uma maneira anónima. Uma das coisas que nós sugerimos não foi implementado, mas queremos reforçar, que é uma caixa até anónima, que pode ficar junto à junta de freguesia, em que as pessoas façam chegar essas sugestões e esses casos de reporte, até de uma maneira anónima, para que ajude a identificar e chegar a esse apoio e aqui reforçar aquilo que já é feito, não apenas nessas alturas do Natal e da Páscoa, durante o ano, o que é que poderá ser feito, claro que aqui trabalhar também muito proximamente com as IPSS, que existem aqui, o Fórum Social da Freguesia, que é gerido atualmente pelo Centro Social, um papel mais forte da Junta de Freguesia, envolvendo a paróquia e as associações, ou seja, tudo que seja trabalhar em conjunto para dar esse apoio, que é fundamental, sem dúvida. Olha, e agora, em relação, vamos fazer aqui duas partes distintas, falar primeiro de desporto e depois da cultura. Em relação ao desporto. Em relação ao desporto, nós somos uma freguesia que tem uma dinâmica em termos desportiva relativamente boa, mas que pode-se fazer mais. Nós temos um grupo de corrida aqui de Argoncilho, e temos a Associação Desportiva de Argoncilho, e depois temos algumas associações que durante o ano vão fazendo algumas pontes e vão fazendo algumas dinâmicas, quer em termos de corridas e dinamizando aqui um pouco. O que é que para nós é fundamental? Aqui a prática desportiva é fulcral, e aqui envolvendo a população em práticas desportivas, mas também fomentando a marca Argoncilho nesses mesmos âmbitos em termos de ações. Uma das coisas que defendemos e que, aproveitando aquilo que já é cultural, recuperar aquilo que foi o Grande Prémio de São Martinho, iniciado em 1999, quando se fez a festa de São Martinho a primeira vez, o nosso padroeiro, e voltar a fazer essa dinâmica numa ótica de termos um Grande Prémio de atletismo na altura do nosso padroeiro, envolvendo o grupo de corrida de São Martinho e as associações que queiram estar presentes, dinamizando esta parte, e também recuperar aquilo que chegou-se a fazer há cerca de 35, 40 anos atrás, que foi a volta a Argoncilho em bicicleta. Nós, na Senhora das Neves, já há uma corrida muito antiga que se faz em termos de ciclismo, e potenciar até que ponto também é uma dinâmica, porque aqui é importante promover o nome de Argoncilho, e se conseguirmos promovê-lo através também do desporto e a prática desportiva, é ótimo, e com isso também ajuda a promover. Se nós tivermos algo ligado ao atletismo, já vamos tendo aqui, nomeadamente no São João, que já se faz, recuperar o São Martinho na altura de inverno, para nós é importante. Depois aqui também potenciar o ciclismo para além dos festejos da Senhora das Neves, numa volta a Argoncilho em bicicleta, que pode ser encontrada uma data até com as várias associações, porque não até na altura do encontro das coletividades, ou seja, dinamizar algo mais âmbito e juntar algo mais desportivo relativamente a isso, para nós é fundamental. E também uma das coisas que defendemos em termos de desporto é que conseguirmos trazer um equipamento aqui para o norte do concelho, que é um complexo desportivo entre o campo de futebol, o pavilhão gimnóstico e o parque de lazer, e aqui estudando parcerias com privados
no sentido de termos um grande complexo para várias modalidades a norte do concelho, que possa servir várias freguesias vizinhas, como temos as piscinas municipais que vão servindo várias freguesias aqui a norte, termos um complexo desportivo aqui a norte da freguesia que ajuda a promover precisamente isso, e depois com esse complexo, porque os terrenos, já temos uma série de terrenos que estão classificados como zona de equipamento entre o pavilhão e o campo de futebol da Associação Desportiva, e depois fazer a ligação com trilhos e com ciclos também para o Parque Lazer, ou seja, termos aqui, e isto é um processo que é preciso mais de comandado para o desenhar, mas começar desde já a potenciar precisamente isso mesmo e conseguirmos aqui, em termos desportivos, termos aqui uma série de valências, quer em equipamentos, quer na prática desportiva, envolvendo associações e fecha aqui da nossa freguesia. Em relação à cultura, eu conheço um bocadinho a realidade de Argoncilho. Em relação à cultura, já se trabalha muito bem. Sim. Portanto, o que é que falta mais para aumentar ainda a cultura além em Argoncilho? Há aqui uma coisa que para nós é fundamental. Nós defendemos-lo há 4 anos, quisemos ver até que ponto, durante o mandato, isso era potenciado, não ocorreu, mas aqui apostamos na criação de um Conselho Cultural de Argoncilho. E o que é que seria o Conselho Cultural de Argoncilho? O Conselho Cultural de Argoncilho seria uma estrutura criada através da Assembleia de Freguesia, que envolvesse um representante de cada partido da Assembleia de Freguesia eleito, a Junta de Freguesia um representante de cada uma das associações. Na nossa sugestão, isso depois será, porque para nós isso deve ser discutido e abertamente com todos os partidos, será fazer reuniões trimestrais com as várias associações para fazer várias coisas, nomeadamente termos calendarização entre as várias associações dos vários eventos que se fazem em Argoncilho, para evitar ao máximo a sobreposição das mesmas. Nós chegamos às vezes a alguma altura a termos sobreposição de várias atividades no mesmo dia, mas também existe falta de divulgação. E paralelamente, havendo esta comunhão, não apenas uma reunião que se faz uma ou 2 vezes por ano para preparar o encontro de coletividades, fazermos com mais periodicidade e envolvendo também todos os partidos em representação, no sentido que todos possam contribuir para enaltecer o nome de Argoncilho, paralelamente conseguirmos com as várias associações, porque não fazer às vezes saraus diferentes e programas culturais que possam envolver, por exemplo, num determinado dia, várias associações possam fazer uma atividade. E ao mesmo tempo, estando todas interligadas, conseguirmos uma divulgação das suas atividades, uma maior divulgação perante as associações e uma maior junção de sinergias no desenvolver de algumas atividades, o que para nós é fundamental. Nós temos imensas associações, mas aqui o papel da autarquia é precisamente fazer essa ligação e essa ponte. E achamos nós que existe essa falha e que é necessário dar um salto em frente, que foi algo que inclusivamente, e eu estive envolvido nesse processo já no longínquo ano 2004, nessa primeira criação, que depois foi abandonada em 2005 pelo PSD, quando foi poder, nunca mais foi retomado. E criou na altura, foi importante para elaborar em 2005 os 20 anos de elevação da Argoncilho à freguesia. Funcionou bem, portanto temos que reativar isso, e isso é um dos nossos pontos fortes, e também ajudar e ter esse contributo de parte das associações para depois criar aquilo que será a monografia, o património de Argoncilho. É importante juntar tudo e desenvolver aquilo que nós temos atualmente, que foi criada uma app, nós Argoncilho, pela autarquia, mas potenciar também isso relativamente à parte associativa e da divulgação. Olha, vamos falar um bocadinho sobre manutenção e limpeza das estradas, tapar os buracos, para a freguesia. Acho que é o cartão de visita da própria freguesia. Sim, como nós estamos aqui no centro da nossa freguesia e efetivamente não é daquilo que deve ser o salão de visitas de Argoncilho, não é todo o mais aprazível neste momento, e é preciso atuar precisamente aí. Existem 2 pontos fundamentais. O primeiro é elaborar um plano devidamente elaborado e calendarizado de limpeza dos vários pontos da freguesia. Isso é extremamente importante, aquilo que são os mais críticos,
Paralelamente a isso, e aqui também desenvolver um pouco da potencialidade de que pode ser da app Nós Argoncilho criada, é um sistema de alerta em que as pessoas possam alertar a freguesia, às vezes um buraco que abriu devido ao mau tempo, uma árvore que caiu, um poste que caiu, ou então em termos de limpeza algo mais escrito para que se possa atuar e logo no imediato dar cerca de 72 horas para que a junta de freguesia possa atuar a isso e responda ao freguês relativamente a essa situação. Nós tivermos o plano devidamente calendarizado, e aqui é extremamente importante também uma verba e um reforço de verbas por parte da Câmara Municipal, também de apoio às limpezas. Uma das coisas que nós nos apercebemos também durante este mandato, houve uma transferência de competências da Câmara Municipal para as juntas de freguesia, mas que não veio devidamente acompanhada pelo seu pacote financeiro. Por exemplo, neste momento a junta de freguesia tem alocado a uma empresa um concurso de cerca de 25 mil euros anuais para a limpeza dos parques, o que é manifestamente curto, tendo em conta o valor e a frequência com que é feito, e não podemos ter uma limpeza quando existem festas. Por outro lado, e não menos importante, e foi um alerta que também nos foi chegando das várias caminhadas que fomos fazendo, é que nem quando existem as festas, as ruas são devidamente limpas e asseadas. E isso também é um ponto importante, não é só quando começa, mas também quando termina, ter essa sensibilidade. Mas também não esquecer os pontos mais distantes da freguesia, em que temos áreas em que se denota que são meses e meses em que não se faz qualquer tipo de limpeza, quer pelo tamanho das ervas que vão crescendo, quer pelo estado em que estão as vias, e até em termos de brincadeira, um dia, numa destas caminhadas, um freguês dizia-nos o seguinte: olha, eu se calhar vou comprar umas cabritas e eu nem preciso de comprar erva, eu deixo-as aqui pela rua e elas tratam de si e até fazem o serviço dos cantoneiros da freguesia. Aqui eu faço o pleonasmo, mas é um bocadinho o que as pessoas sentem. E depois, mesmo quando aconteceu ainda este ano, uma coisa caricata que para nós foi de alguma insensibilidade. Nós tivemos a comunhão solene em que vêm muitas pessoas aqui à freguesia e em que os jardins não foram devidamente limpos. E o que é que aconteceu? Na segunda-feira a seguir começaram a limpar. O que para nós deixa-nos assim um bocadinho estupefactos. Há uma falta de mesmo, mas porque não existe programação. Talvez se houvesse programação relativamente a essa limpeza, atempadamente e a tempo e horas, com essa programação onde devia-se atuar, porque já sabemos quando é que vão ocorrer os eventos, as coisas aconteciam, mas não pode ser somente nisso, temos que passar por toda a freguesia, e isso passa por uma calendarização, uma boa definição do meios, aqui um reforço importante por parte da Câmara Municipal. É bom não esquecer, para quem não sabe, que a Câmara Municipal da Feira, dos cerca de 120 milhões que tem de orçamento, apenas 1%, cerca de 1.200.000, é distribuído pelas 28 freguesias do Concelho de Santa Maria da Feira, o que é manifestamente pouco e é uma pequena migalha, ou seja, é demasiado centralista e não deixa que as freguesias possam ter autonomia na decisão. Em suma, aquilo que a Câmara Municipal se queixa do Poder Central faz exatamente com as freguesias. Isso é uma das coisas para nós e também em termos de eleitos que teremos na Assembleia Municipal, será algo que fomos debatendo neste último mandato, mas também reforçaremos neste mandato que vem. Pronto. Em relação ao lixo, seletivo, não é seletivo, se querem sejam seletivo, portanto, nós já temos a recolha seletiva nas habitações, que foi uma das coisas que já falei e que foi uma das coisas positivas que se fez. Falta inclusivamente aqui os óleos alimentares, nós ainda não temos, mas também é um ponto que fica a dica para que seja reforçado também a DSR. Tudo bem que existem alguns pontos de recolha, mas as pessoas não sabem onde ficam, ou seja, existe essa falta de informação. E também, não menos importante, é relativamente ao lixo, as pessoas sejam sensibilizadas daquilo que não devem fazer e que serviços é que têm. E um desses serviços é precisamente a recolha também dos
dos monstros, que nós vemos juntamente aos ecopontos, vemos por vezes sofás, vemos eletrodomésticos e vemos uma série de lixeira. E há muita falta de educação cívica por parte das pessoas, porque chegamos ao ponto da autarquia limpa, agora de manhã, passado umas horas, aquilo está outra vez cheio de lixo. Ou seja, existe muita falta de civismo também por parte das pessoas. E aí também é preciso atuar relativamente nisso, não apenas uma informação que vai no postal de boas festas que a autarquia envia para as pessoas com essa informação, mas também durante o ano sensibilizar e ter essas ações e aqui envolver também as escolas e as próprias associações relativamente a isso. É extremamente importante esse papel e aqui um reforço também por parte da autarquia central de dotar a freguesia com esses meios, com reforço de meios também relativamente a isso. Pronto. Agora vamos falar um bocadinho sobre o associativismo. Portanto, temos o associativismo, que é muito grande em Argoncilho. Sim. E temos também as tasquinhas. Portanto, e vamos falar um bocadinho sobre o associativismo que a junta, portanto, neste caso, o candidato propõe, se for eleito, para o associativismo. Pronto, para além do apoio às associações que existe, do nosso ponto de vista é extremamente importante definir um regulamento de apoio ao associativismo, não apenas uma verba entregar por entregar, mas fazer um regulamento de apoio ao associativismo. E também uma das coisas que falha e que as associações nos vão fazendo chegando é como se devem candidatar, por exemplo, aos apoios da Câmara Municipal e também apoios nacionais que por vezes existem e eles não têm conhecimento. E aí o papel da autarquia é extremamente importante. Fazer chegar às associações quando existem, fazer ações de formação para as mesmas, para que possam se candidatar e ter esses apoios, como é que se desenham esses apoios e também por preparar aquilo que possam ser os orçamentos e plano de atividades para concorrer a esses mesmos apoios. E as tasquinhas, uma das coisas que nós fomos defendendo, passa por, e não menos importante, pôr em ação aquilo que, por exemplo, pode ser uma fonte de receitas de inverno, que é a Feira Regional de São Martinho, que foi uma das nossas propostas aprovadas em 2023. O ano passado não foi possível avançar, na nossa opinião, por falta de divulgação e alguma má vontade, mas estamos sempre na disposição de alterar alguma coisa para que seja mais abrangente e aí em que as associações possam também participar nessa feira regional, que para além das pessoas individuais que podem vender aí os seus produtos regionais, as empresas também, a parte até do artesanato, fazer algo na altura do nosso pradoeiro, daí a Feira Regional de São Martinho, que possam também apresentar as suas atividades, ter a sua barraquinha de produtos regionais e também de inverno, ter uma fonte extra de receita. Aqui, para além da questão do Conselho Cultural, na dinamização das agendas e de criação das sinergias que falei, para envolver aqui as associações, que é importante na sua sinergia, termos um Conselho Cultural que reúna todos os partidos políticos, as várias associações e a Junta de Freguesia, no sentido de todos trabalharem em prol do associativismo da cultura para a Vila de Argoncilho. Portanto, há em questão paroquial, eu sei que Argoncilho tem muitas festas. Tem. Que apoio acha que a Junta deve melhorar em relação a essas festas da paróquia? Relativamente às festas da paróquia, a Junta de Freguesia tem um apoio importante na ajuda da divulgação e também naquilo que pode fazer juntamente com a Câmara Municipal, que é agilizar a parte das licenças, ajudar a tratar tudo que é licenças, e em termos de protocolares com pessoas da área, no sentido de conseguirmos sinergias, porque é uma ajuda bastante grande agilizar os processos, que é uma das dificuldades que as várias festas têm na burocracia, a tratar a burocracia que a Câmara Municipal faz por questões legais e também de proteção de quem anda pelas festas, naquilo que é obrigatório,
e aí essa parte é extremamente importante, agilizar e ajudar a desbloquear fazer esta ponte entre junto à freguesia, a própria festa e a Câmara Municipal. E sempre que há necessidade disto, em termos de meios logísticos de apoio, dar esse apoio sempre que possível. Eu sei que alguma coisa já é feita nesse sentido, que para nós é extremamente positivo, e é reforçar essa ajuda e, por que não, em termos com alguma periodicidade, até reunir com essas mesmas comissões de festas, em conjunto ver o que é que se pode fazer diferente, e também aí, mais uma vez, podem entrar as associações, porque por vezes é difícil conseguir apoios para fazer as próprias festas, e conseguirmos aqui que as próprias associações de Argoncilho se envolvam também, e isso é importante. É aqui uma entre-ajuda entre todos, em que todos possam ganhar, e no fim ganha Argoncilho com a sua dinâmica. Vamos falar um bocadinho sobre a parceria com a Câmara, se for eleito. Que iniciativas podem fazer com a Câmara para Argoncilho? Aqui, a parceria com a Câmara é extremamente importante. Para quem não tem noção, Argoncilho neste momento tem uma série de obras que são urgentes de se fazer, e precisamos da Câmara Municipal, porque o orçamento de uma junta de freguesia é de todo impossível para tudo que seja grandes obras, até um simples asfaltamento de grandes vias, é preciso a Câmara Municipal. Existem aqui grandes obras. Uma das coisas que nós queremos iniciar no mandato, com o apoio da Câmara Municipal, e também aqui, porque não abrir também um leque mais a privados, é uma entrada digna para a freguesia, na zona da Estrada Nacional número 1, em que temos ali uma área, em termos de hectares, bastante grande, e que com essa entrada podia potenciar precisamente áreas de construção para a habitação, que é algo que é extremamente urgente, e ligar depois a esta via central aqui de Argoncilho. Via essa central que nós temos aqui, a Rua de São Martinho, aquela foi adjudicada em junho de 2021 por cerca de 400 mil euros, mas está empancada relativamente ali a um processo com um dos donos. Queremos trabalhar nessa Câmara Municipal para definitivamente desbloquear isso, porque isso fica dependente da requalificação aqui do Largo Leão, lançada a concurso, em que terá somente uma via, e sem a conclusão da Rua de São Martinho daquele lado, que vai fazer a circular, nós não podemos fazer. E aqui é importante exigir uma promessa que foi de há 4 anos, que foi a requalificação aqui do Largo, que ficar concluída durante o mandato, ela nem sequer foi iniciada, e aí teremos que o fazer. É perentório junto da Câmara Municipal para que o faça, e ele tem que avançar mesmo, não pode ser somente uma promessa. Temos também a parte do cemitério de Argoncilho, o alargamento, que já foi adquirido o terreno há 4 anos atrás. Parece que está em zona de projeto aprovado, sim, os esperemos, e aquilo que foi uma das nossas bandeiras em 2021, e que na altura ninguém nos levava a sério, que era instalar um crematório para servir o norte do concelho de Santa Maria da Feira e o sul do concelho de Vila Nova de Gaia, que é aproveitar esse alargamento para instalar um crematório aqui em Argoncilho, o que será uma das obras também de grande monta em Argoncilho. Ou seja, teremos grandes processos, mas que todos eles precisam da Câmara Municipal. Mais uma vez, é extremamente importante esse diálogo, fazer ver à Câmara Municipal que nós durante décadas fomos esquecidos aqui no extremo do concelho, e também sem esquecer um ponto que para nós é importante, que é a parte industrial. E na parte industrial, durante estes 50 anos, muito se falou de alocar no PDM a zona industrial das Gandras, que é uma zona de bastantes hectares junto no extremo da freguesia, próximo com a freguesia de Sandim de Vila Nova de Gaia, em que poderia ter, ao longo destes anos, ter sido potenciada aí uma zona industrial em parceria com Sandim e Vila Nova de Gaia, que ajudasse ambas as freguesias e ambos os concelhos. Durante este mandato nós fomos insistindo nisto, porque a revisão do PDM deveria ter estado concluída em 2021, ainda não foi. Insistiremos para que essa parte não seja esquecida. Agora poderemos ter perdido, é uma grande oportunidade, porque entretanto sabemos que em Sandim estão a estudar uma zona industrial na saída da A41. Ou seja, mais uma vez Argoncilho perdeu uma oportunidade de crescimento. Mas aqui também não desistiremos de insistir para que, nem que em último caso, potenciar ali um centro logístico também, com a Câmara Municipal, e alargando aqui o âmbito com privados, o que é que poderemos conseguir a isso? E fazer uma zona industrial. Sim, que é a zona industrial das Gandras, que foi promessa durante décadas, quer do PSD,
quer de PS que nos governaram Argoncilho nos últimos 50 Em anos. relação à habitação social, A habitação social, aqui a de Argoncilho nós temos uma pequena habitação social que não tem levado a atenção que devia por parte da Câmara Municipal. Fizemos alertas, inclusivamente as pessoas queixaram-se e fizemos chegar a essas preocupações à Divisão Social da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, quer com alguns buracos que estão lá que carecem de intervenção. O que falámos da Junta de Freguesia reporta para a Câmara Municipal, mas certo é que nada fizeram, e é preciso olhar para isso. E para olhar para isso também é necessário que haja ali alguma intervenção, e nomeadamente até identificar se é necessário crescer algo mais em termos de habitação social, mas para nós até o mais importante que a habitação social é termos acesso à habitação a preços controlados, assim como rendas acessíveis, aproveitando aquilo que é o PRR em Argoncilho, para ajudar os jovens a que não tenham que sair de Argoncilho para viverem, que acontece infelizmente, acabam por vezes, têm terrenos, a Câmara Municipal demora muito tempo a aprovar projetos e a desbloquear as situações, as pessoas têm que sair da freguesia, ou então não existe habitação disponível, custos acessíveis para que eles possam aceder a isso e manter-se cá na freguesia. Portanto, aqui uma aposta muito grande relativamente a isso, por isso é que para nós é importante identificar habitações degradadas ou abandonadas e falar com esses proprietários, tentar identificar quem são os proprietários, juntamente com a Câmara Municipal, ver quais é que são os projetos que se possam ter no sentido de recuperar. Nos casos que os privados o possam fazer, ótimo. Nos casos que não, porque não em parceria com a Câmara Municipal, em que, com rendas acessíveis, o município aloque isso e depois as partes da exploração desenhar em que moldes é que isso possa ser feito, aproveitando os vários programas que existem a nível nacional e não sermos esquecidos mais de uma vez com uma freguesia mais a norte do concelho, que é esquecida. em relação à população, está a diminuir ou está a crescer? Neste momento, Argoncilho deve estar com, a nível de população, algo estável, por um lado, mas por outro lado, em alguns lugares da freguesia, notamos também, noutros lugares, algum envelhecimento e não renovação. Temos a zona de Ramil, próxima à Nacional 1, aí sim denota-se bastante construção e pessoas novas a vir para Argoncilho, assim como temos também uma série de imigrantes que também escolheram Argoncilho para viver, ou seja, globalmente, se calhar, com exceção de um ou outro lugar que está mais ou menos estável devido ao envelhecimento até a perda da população, existe alguma dinâmica diferente, mas que não é constante por toda a freguesia. Nós somos uma freguesia com cerca de 10 km², em que temos, se calhar, a zona de Ordem e Ramil mais próximo da Nacional 1 a crescer, mas nas outras freguesias ou está muito estável ou a diminuir, mas aí um pouco também por falta de algumas áreas que são, nomeadamente a parte de baixo de freguesia, como Pereira, Carvalhal, tem muitas zonas agrícolas que estão abandonadas, não estão cultivadas, mas não foram desbloqueadas em termos de PDM, ou seja, as pessoas não podem construir, mas também, claro, que se for Reserva Agrícola Nacional, nem a Câmara Municipal o pode fazer, mas tem que ser levado, em termos de plano de ordenamento de território, é pelo menos parte dessas áreas serem desbloqueadas para construção e ajudar a fixar os jovens e a população em Argoncilho. Argoncilhenses, dia 12 de outubro será uma data extremamente importante para a nossa freguesia. Uma escolha muito clara. Depois de 50 anos de governação alternada entre PS e PSD, chegou a hora de uma alternativa diferente. Uma alternativa que pode ser potenciada pela iniciativa liberal. Porque não é votando nos mesmos que vão obter resultados diferentes. Tenho uma equipa jovem, dinâmica, que conhece Argoncilho, que é muito profissional na sua área e que pode aportar a Argoncilho algo diferente. Fomos o único partido há 4 anos que apresentámos um programa estratégico Argoncilho pensado há 10 anos. Desta vez, e apresentado em julho, voltámos a fazê-lo com uma abordagem de 2025-2035, porque existem projetos para Argoncilho que não podem ser decididos apenas em 4 anos. Temos que os desenhar, projetar e fazer acontecer a médio, curto e longo prazo. É hora de mudar. E a aposta certa, no dia 12 de outubro, é votar na Iniciativa Liberal para juntos acelerar Argoncilho.